4, versículo 4, nós vamos ler só um trechinho que a gente sabe decor, né? Vamos até ler junto, eu vou contar 3. Filipenses 4, 4, 1, 2, 3. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Feche teus olhos, Senhor Deus e nosso Pai. Fala conosco através dessa palavra. Ministra ao nosso coração do jeito que o Senhor bem quiser. Que o nosso entendimento, nossos ouvidos se abram e o nosso coração também, para que seja uma semente que frutifique para toda a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Amém, irmãos. Eu quero tratar com vocês hoje sobre 4 ladrões de alegria. 4 ladrões de alegria na nossa vida. Mas antes de entrar nessa temática aí sobre esses ladrões de alegria, eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. E nós, logicamente, não gostamos de perguntas pessoais, porque as perguntas pessoais, elas nos põem contra a parede. E as perguntas pessoais, elas também mexem um pouquinho na nossa privacidade, e a gente também não gosta que mexam na nossa privacidade. Mas eu quero fazer uma pergunta pessoal para vocês. Então, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Seu marido pode dizer que você é uma pessoa, uma mulher feliz? Sua esposa pode dizer que você é um homem feliz? Seus amigos, seus colegas de trabalho, de faculdade, seus irmãos da igreja podem dizer que você é uma pessoa feliz? Seus filhos podem dizer que você é uma pessoa feliz? Provérbios 31, lá no versículo 28, diz que os filhos se levantam e chamam a sua mãe de bem-aventurada. Minha mãe é muito feliz. Você é uma pessoa feliz? Parece que quando a gente conversa com a maioria dos cristãos, ou ouvindo as conversas entre eles, sem mesmo conversar com eles, parece que os cristãos, os crentes, não são felizes. Tendo em vista que felicidade é um estado de satisfação com o que se é, com o que se tem e com o que se vive. Diga comigo, felicidade é um estado de satisfação com o que se é, com o que se tem e com o que se vive. Você é feliz? Você é feliz com quem você é? Você é feliz com o que você tem? E você é feliz com o que você vive? Bom, quando Paulo escreve isso, ele está dizendo o seguinte: a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem. Quando ele diz regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez eu digo regozijai-vos, isso é um imperativo, é uma ordem. Então a felicidade é uma ordem de Deus para a sua vida. A alegria é Deus ordenando para a sua vida, isso é um imperativo. Amém, irmãos? A alegria do cristão aqui nesse texto não é um substantivo, mas é um verbo. E um verbo dá sugestão de coisa que está acontecendo continuamente. Substantivo é aquele que dá nome às coisas. E o verbo é aquilo que traz ação contínua. A alegria no coração do crente, na vida do crente, quando Paulo diz regozijai-vos, e outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor, é uma ordem e é uma ação contínua, é um verbo. Aí alguém pode dizer, pastor, não dá para ser feliz com a vida que eu tenho, porque se eu contar a minha história com pormenores para você, até as pedras que estiver do lado vão chorar. Se a história da minha vida, pastor, vier ao seu ouvido, você vai ver que não dá para ser feliz. Mas Paulo está dizendo isso, regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele não está num resort, num hotel resort em Roma,
dentro de uma banheira de hidromassagem, né? Dizendo assim: olha, alegre-se no Senhor. E outra vez digo: alegre-se. Paulo está preso, está numa masmorra, e já certo que vai morrer. E ele diz: regozijem-se no Senhor, regozijem-se sempre no Senhor. Quando Paulo diz alegrai-vos no Senhor, ele nos diz que a alegria do Senhor, a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. O que é uma alegria no coração do cristão ultra circunstancial? É o desafio de ser feliz em meio a circunstâncias adversas. É o desafio de não perder a capacidade de sorrir, mesmo nas circunstâncias adversas. Isso porque a alegria do cristão não se baseia na presença de coisas boas e nem na ausência de coisas ruins. Amém, irmãos? Diga comigo: a alegria do cristão não se baseia na presença de coisas boas, nem na ausência de coisas ruins. Às vezes nós não entendemos isso. Se acontece coisa boa, a gente está rindo. Se acontece coisa ruim, a gente fica triste. Aí volta a acontecer uma coisinha boa, a gente fica feliz. Aí volta a acontecer uma coisa ruim, a gente fica triste. Só que Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria do cristão, irmãos, não é apenas um sentimento. A alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão é e está numa pessoa. Amém, irmãos? A alegria do cristão é uma pessoa, e a alegria do cristão está numa pessoa. E que pessoa é essa? Tua mãe, teu pai, teus filhos, teu marido, teu namorado, teu noivo? Não. A alegria do cristão é e está numa pessoa: Jesus Cristo. Por isso que ele diz: regozijai-vos sempre como? E outra vez vos digo: regozijai-vos. A alegria do cristão é ultra circunstancial. A alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão não é um substantivo. A alegria do cristão está e é uma pessoa: Jesus Cristo. Por isso que ele lá preso, sabendo que vai morrer, está escrevendo e dizendo: alegre-se no Senhor sempre. Porque às vezes tudo que vai acontecer ao nosso redor vai só nos fazer chorar. Agora, se você quiser, como disse a Rose aqui na quinta-feira, na pregação do Salmo 121, eu levo os meus olhos para onde? Aos montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Regozijai-vos sempre no Senhor. Amém, irmãos? Cada capítulo dessa carta nos ajudam aí a identificar alguns ladrões de nossa alegria. Por exemplo, olhando para o Antigo Testamento, quando a gente vê em 1 Samuel no capítulo 30, Davi está refugiado numa cidade chamada Ziclag, e ele sai para uma batalha com alguns dos seus melhores homens. Quando ele retorna, os amalequitas invadiram Ziclag, levaram as suas mulheres, os seus filhos, as mulheres dos seus homens, dos seus soldados. E a Bíblia diz que Davi ali, ele foi assaltado de uma tristeza tal, que ele chorou até não ter mais lágrima e não conseguir mais chorar. Já imaginou isso? Alguém chorar até não conseguir mais chorar? Foi o choro de Davi. Aí Davi faz uma oração com duas perguntas para Deus, lá em 1 Samuel capítulo 30. Senhor, persegui-los-ei, dizendo aos amalequitas, vou perseguir esse povo? E a outra pergunta, eu vou alcançar esse povo? E Deus responde para ele, pode perseguir que você vai alcançar. Ou seja, às vezes, irmãos, a vida vem e assalta a nossa alegria. Às vezes a vida vem e arromba as portas da nossa vida e leva a alegria embora. Mas Davi diz assim, Senhor, eu vou perseguir, eu vou alcançar. Deus diz, persegue e alcança, que você vai trazer a tua alegria de volta. Amém, irmãos?
Primeiro ladrão de alegria, as pessoas. O segundo, o dinheiro. O terceiro, a ansiedade. E o quarto, as circunstâncias. Então, na carta aos Filipenses, a gente vê esses 4 ladrões da nossa alegria. Vamos dar uma olhada neles então. Em primeiro lugar, as pessoas. As pessoas, às vezes, funcionam como ladrões de alegria. Filipenses 1, versículo 15. Primeiro texto. Diz: verdadeiramente aqui também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa vontade. Depois, capítulo 2, versículo, continuando, uns na verdade, deixa eu continuar, 1,15 em diante. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia e outros de boa vontade. Uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas cadeias. 17. Mas outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. 18. Mas o que nos importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e regozijarei ainda. Então a gente vê Paulo implicitamente falando de pessoas. Versículo 3 e 4 do capítulo 2. Ele diz: nada façais por contenda. Em alguma tradução pode estar por partidarismo, ou por espírito de partido. Ou seja, eu só vou ser o meu grupo. Eu só trabalho se é o pessoal que eu quero. Eu só trabalho se for os meus parentes, né? Eu só faço se tiver no meu grupo. Nada façais por contenda ou por partidarismo, ou por vanglória. Eu só faço se eu for aparecer. Eu só faço se tiver que ser eu na frente, por vanglória. Eu só faço se forem dar glórias para mim depois. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. E no capítulo 3, versículo 2, ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, e guardai-vos da circuncisão. Estava falando de pessoas. Então, um dos ladrões de alegria da nossa vida, irmãos, são pessoas. As pessoas nos entristecem, nos decepcionam, as pessoas nos machucam, as pessoas nos traem, as pessoas nos fazem chorar. Amém? E veja, isso é um ladrão de alegria tão poderoso que essas pessoas que são os ladrões de alegria não são aquelas que a gente vê uma vez a cada 10 anos. Não são aquelas que nós estamos morando aqui em São Paulo, na capital, e elas moram lá no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, ou em outro estado do nosso país. As pessoas que são os ladrões da nossa alegria são aquelas que estão perto de nós. São aquelas que convivem conosco. São aquelas que não deveriam assaltar a nossa alegria. E são pessoas que nós amamos, muitas das vezes. São os ladrões de alegria. Amém? Infelizmente, pessoas são os ladrões da nossa alegria. E pessoas que estão perto. E tem mais um detalhe. Às vezes nós somos o ladrão da alegria de alguém que amamos. Às vezes nós somos aquele que machuca, aquele que decepciona, aquele que trai e aquele que faz chorar o outro. Amém, irmãos? Só que não vai dar para a gente pegar um barquinho, ir lá para o meio do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, encontrar uma ilhazinha deserta, fazer uma cabaninha de Robinson Crusoe e ficar morando lá, porque eu não quero mais pessoa me enchendo a paciência. Cansei de mulher, cansei de marido, cansei de filho que dá problema, cansei de patrão, de gerente, de empresário, cansei de igreja, porque só tem gente que perturba, cansei disso tudo. Eu vou morar numa ilhazinha lá, vou fazer uma cabaninha igual do filme do Robinson Crusoe e vou ficar lá comendo coco, bebendo água do coco e tudo certo. Não dá para a gente fazer isso, a gente vai ter que continuar vivendo com pessoas. Então o que a gente faz? Por isso não existe vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão.
Amém, irmãos? O primeiro ladrão de alegria são pessoas. E como é que a gente não se deixa assaltar? Olha, como é que a gente faz como Davi? Vou perseguir a minha alegria, vou buscar a minha alegria, eu vou alcançar. O Senhor diz, vai, pode perseguir que você vai alcançar. Como é que a gente persegue e vence esse ladrão de alegria? Perdoando. Amém? Perdoar é o remédio, perdoar é uma necessidade vital para que nós tenhamos alegria. C.S. Lewis diz o seguinte: discursar sobre o perdão é lindo, é poético, até que estejamos na condição de quem tem que perdoar alguém. Amém, irmãos? Falar sobre perdão, preparar uma mensagem de 1 hora sobre perdão é lindo, é poético, até que nós estejamos na situação em que nós precisamos perdoar alguém. E de repente precisamos perdoar alguém que pelo convívio, pelo amor, por tudo que já aconteceu entre as pessoas, essa pessoa não tinha o direito e não devia ter feito o que fez, mas fez. E precisamos perdoar. Amém, irmãos? Filipenses era uma igreja brilhante da porta para fora. Ajudou Paulo nas missões, ajudou Tessalônica, ajudou os pobres na Judéia, mas internamente havia problemas de relacionamento dentro da igreja. Então Paulo já tinha falado aqui do pessoal que pregava a Cristo por contenda, no versículo 15 do capítulo 1, por inveja, né? No capítulo 2 ele diz assim: não faça nada por partidarismo, ou seja, você só vai se for o seu grupo, só o seu departamento, você só vai se for os seus parentes que estiver lá, você só faz se tiver os seus amigos que você gosta mais, não faz por contenda. Então tinha um problema lá dentro. E quando ele fala isso no capítulo de número 4, ele menciona 2 mulheres que eram 2 máquinas, 2 ferramentas de trabalho na igreja, segundo os historiadores. Essa Evódia e essa Síntica eram pessoas muito trabalhadoras na igreja, só tinha um problema: quando uma fazia uma coisa, a outra não ia. Quando a outra fazia, a outra não ia. E Paulo diz assim para esse pessoal: rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo. Existe uma tradução que está dizendo o seguinte: que restaurem a boa convivência. Não existe vida espiritual saudável sem perdão. Não existe casamento saudável sem perdão. Sexta-feira, na casa do Daniel e do André, nós falamos, né, o que ninguém me disseram sobre casamento, mas que eu deveria saber: que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E falamos com os casais ali: não existe casal saudável sem perdão, porque um vai machucar o outro vai machucar o outro durante a relação, e se não perdoar, a coisa não vai para frente, vai ficar ruim ou vai acabar. Não existe família saudável sem o perdão. Não existe ambiente onde as pessoas se relacionam sem que haja perdão. Não há saúde se não houver perdão. Ei, preste atenção. Nós somos suscetíveis a ser machucados todos os dias na alma. Nós também somos suscetíveis a machucar os outros na alma. Então, ora nós vamos pedir perdão para alguém, e ora alguém vai ter que nos perdoar também. Porque senão a alegria vai embora. Diga assim comigo: eu preciso entender que perdoar é cura para o meu interior. Havia também pessoas que só trabalhavam se fossem aparecer. Outros só se doavam pelo seu grupo. Partidarismo e vanglória. E Jesus nos diz o seguinte: se eu não perdoar, eu não posso orar. Se eu não perdoar, eu não posso adorar. Se eu não perdoar, eu não posso ofertar. Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Se eu não perdoar, eu adoeço emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Amém, irmãos? Entenda isso. O perdão também é uma questão de bom senso, irmãos. Pois se eu guardar mágoa no meu coração, serei prisioneiro da pessoa pela qual estou nutrindo esta mágoa. Estarei num cabresto, uma masmorra espiritual. Essa pessoa estará sempre controlando minha mente e minhas emoções.
O camarada chega do trabalho cansado, aí ele vai tirar uma pestana lá antes de jantar, toma um banho, aí a janta está ficando pronta, na hora que ele vai deitar, a pessoa está ali do lado. Aí ele se assenta para jantar, perde o apetite, porque a pessoa tira o apetite dele. Aí ele vai tirar uns dias de férias para viajar, viaja, mas a pessoa vai junto e estraga a viagem dele. Porque aonde ele vai, a pessoa vai junto. Se você tem alguém para perdoar, é exatamente isso que está passando no seu coração. Parece que eu estou com um cabresto, parece que eu estou andando amarrado com alguém junto comigo, do meu lado, e eu não consigo me desvencilhar. A solução para isso, irmãos, é só uma: a decisão de oferecer o perdão. A única maneira de ser livre é perdoar. Perdoar é ser livre do fardo pesado. Quer ser feliz por um momento? Vinde-se. Quer ser feliz a vida inteira? Perdoe. 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 Não quer ter a tua alegria assaltada? Perdoe. Aleluia. Frase do Gary Chapman: perdoar é oferecer graça, ao invés de exigir justiça. Amém? Perdoar é oferecer graça. Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, Pedro diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Deus de toda graça, que em Cristo me chamou, que em Cristo te chamou. Ele quer que você ofereça graça e não fique cobrando justiça. Perdoa. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a alforria do coração. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Vamos entender com Cristo em Mateus 18, versículos 23 a 35. Bom, pode acompanhar a leitura que eu vou parafrasear para ganhar tempo. O Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? E Jesus responde para o Pedro: não, Pedro, eu te digo não 7, mas 70 vezes 7. Aí Jesus, para continuar na mesma explicação para o Pedro, Jesus continua dizendo assim: porque o reino de Deus é semelhante a um homem que foi acertar contas com aqueles que lhe deviam. E havia um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo com que pagar, esse homem seria vendido, ele, os seus bens e toda a sua família, para amortizar, para abater um pouco dessa dívida. Mas ele se jogou aos pés do seu Senhor e disse assim: tem misericórdia de mim, tem paciência comigo, me compreenda, porque eu vou te pagar. E aquele Senhor teve misericórdia, e ele pegou e perdoou aquele homem, que devia 10.000 talentos. Ele saiu feliz por ter sido perdoado, dobrou a esquina e encontrou com outro que lhe devia 100 denários. Aí ele pegou o outro pelo colarinho, pelo pescoço, e começou a esganar o cidadão, dizendo: me paga o que deve. E o outro disse para ele: tem paciência comigo, eu vou te pagar. Não, eu quero que você me pague agora. E colocou o outro na prisão. Aí apareceram algumas pessoas e viram a cena, foram lá naquele senhor e disseram: sabe aquele homem que você perdoou 10.000 talentos? Sim. Ele dobrou a esquina e encontrou com outro que lhe devia 100 dinheiros e sacudiu o cara pelo colarinho, cobrou, o cara não tinha com que pagar, pediu clemência, pediu misericórdia, mesmo assim ele não aceitou, ele colocou o camarada na prisão. Aí o Senhor disse: ah é? Traz esse homem aqui. Aí trouxeram ele na presença do Senhor, e o Senhor disse para ele: ô servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida? Não podia você também perdoar essa dívida que eu tinha com você? E entregou a ele aos atormentadores. Aí Jesus finaliza a parábola e volta para o mundo real e diz o seguinte: assim vos fará o Pai Celestial, se do coração não perdoarem aos homens as suas ofensas. Agora vamos dar uma olhadinha nessa parábola aqui, só para entender. Um talento são 35 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos equivaliam a 350.000 quilos de ouro ou prata. São 10 caminhões truque lotados. Os impostos da Judéia, Pérea, Galiléia e Samaria durante um ano mal chegavam a 800 talentos.
talentos. O camarada devia quanto para aquele senhor? Quanto? 10.000 talentos. 10.000 talentos eram os impostos de toda a nação durante 13 anos. Irmãos, era uma dívida que um judeu jamais poderia pagar. Equivaliam a 150.000 anos de trabalho ininterruptos de um trabalhador comum. Quando ele disse para aquele senhor: tem paciência comigo, que eu vou te pagar, ele estava fazendo uma promessa que ele não ia cumprir. E o Senhor da parábola sabia que ele não poderia cumprir, mas ele perdoou a dívida. E quanto vale 100 denários? Pouco mais de 3 meses de salário de um trabalhador comum. É um dinheirinho bom, 3 meses de salário. Mas o que se compara com a proporção de 10.000 talentos? 150.000 anos de trabalho. É mais de 600.000 vezes. Quando Deus está ensinando isso para nós, Ele está nos dizendo o seguinte: o perdão que Ele nos ofereceu foi esse, uma dívida impagável. Nós jamais teríamos lugar no céu pagando nós mesmos nossa dívida. Jesus teve que pagar nossa dívida para a gente poder entrar lá, irmãos. Porque nenhum ser humano podia pagar. Então Ele pagou esses 10.000 talentos. Porque 150.000 anos de trabalho a gente não ia conseguir pagar. Mas Ele pagou por nós e nos perdoou a dívida. O que quer que seja que te faça, perdoa. Estava ouvindo Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre perdão outro dia. E ele falava de um irmão dele. Ele estava no primeiro ano do seu ministério como pastor, o pastor Hernandes. Ele recebeu um telefonema, era alguém dizendo que o irmão dele, seminarista, que também seria pastor, acabara de ser assassinado com vários golpes de faca, por uma pessoa conhecida da família. E ele narra nessa experiência que na hora ele ficou em choque, e por algumas horas ele não conseguiu se mexer nem falar. E quando ele voltou a si, ele voltou ao normal, à sua razão, saiu daquele estado de choque, a primeira decisão que ele tomou foi: eu preciso perdoar essa pessoa. E ele diz naquela experiência: se eu não perdoasse, a minha vida acabaria. Se eu não perdoasse, eu não teria ministério. Se eu não perdoasse, eu não teria Deus na minha vida. Então a minha decisão não poderia ser outra. E ele dizendo, se você me perguntar: você se lembra do assassinato do seu irmão? Eu me lembro quase que todos os dias. Mas eu me lembro sem sentir dor, porque é uma dívida que eu já paguei, já foi paga. O Bispo Spinoza não está aqui hoje, mas ele perdeu um filho assassinado. No dia do velório, irmãos, do Bruno, do presbítero Bruno, as frases que saíram da boca do bispo eram: que Deus tenha misericórdia e faça uma grande obra na vida da pessoa que fez isso com meu filho. Que Deus o salve. Será que não precisamos de um pouquinho mais de fibra cristã, irmãos? Porque a gente não perdoa, às vezes, um olhar, uma palavra, uma frase. Às vezes, dentro de casa, casais ficam semanas sem se falar. Que cristianismo é esse? Aí no mundo, aí fora, irmãos, quanto mais duro você for, melhor. Quanto menos sangue de barata, como dizem aí, melhor. Então, quanto mais você estufa o peito e diz: eu posso, eu consigo, pisou na bola comigo, é assim mesmo, eu não levo o desaforo para casa, se der em mim, leva outra, comigo é assim, roda baiana, comigo é assim mesmo e tal. Lá no mundo funciona assim. As pessoas até morrem no trânsito, porque um fecha o outro e começam a discutir, o cara vai e mata o outro por causa de uma ralada no carro. Às vezes nem aconteceu nenhuma ralada, estão se matando. Só que o cristianismo diz o seguinte: se apanhou de um lado, dá o outro.
Te bateram aqui? Ao invés de bater, não, bate aqui também. Te pediram para caminhar uma milha, vai com ele 2. Te pediram a tua túnica, entrega também a capa. Isso é cristianismo, irmãos, não é brincar de igreja. E esse é um ladrão de alegria que está roubando gente aqui hoje. Perdoa, porque a tua alegria vai voltar. Agora fica dando uma de rancoroso, de orgulhoso, de medido, de soberbo, que a tua alegria vai embora, a tua saúde vai embora, e a graça de Deus não está sobre você. Perdoa. Não tem outra forma. Vamos para o segundo ladrão de alegria. Qual que é? Como vocês adivinharam? Vocês estão com dom de revelação? O dinheiro. Deixa eu fazer mais uma pergunta um pouquinho pessoal também para você. Esse é um dos ladrões de alegria, o dinheiro e as questões relacionadas a ele e o que ele pode comprar, né? Paulo fala assim no capítulo 3, versículo 19, sobre pessoas cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou é o estômago, não é que eles dançavam a dança do ventre, nem adoravam, nada disso. Tem orgulho do que é vergonhoso, e aqui ele diz o seguinte, ó, eles só pensam nas coisas terrenas. Diga comigo, só pensam nas coisas terrenas. Quando só se pensa nas coisas terrenas, diretamente ou indiretamente o dinheiro está nisso. E às vezes nós somos assaltados na nossa alegria por causa disso. Você já brigou com a sua esposa por causa de dinheiro? Confessa o pecado aí. Quem já brigou com a esposa por causa de dinheiro? Se você disser que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Quem já brigou com o marido por causa de dinheiro? Se disser que nunca brigou, minha irmã, vou duvidar da sua honestidade. Às vezes se briga porque não tem dinheiro, às vezes se briga porque tem dinheiro, às vezes se briga porque tem muito dinheiro, então o dinheiro acaba sendo um problema de todas as formas. Se não tem briga, se tem pouco briga, se tem muito também briga. Né? Tem gente que mata, pica o corpo, põe na mala, por quê? Por causa do dinheiro. De muito dinheiro. Por que o dinheiro se torna ladrão da nossa alegria, irmãos? Presta atenção, que coisa bacana. Nos anos 50 nós consumíamos 5 vezes menos. Ou seja, tínhamos um poder de compra. Tínhamos não, é vocês que estavam lá, eu não nasci. Era um poder de compra 5 vezes menor. E as pessoas eram mais felizes. Quem era dessa época aí? Deixa eu ver se tem alguém. Se consumia 5 vezes menos. E as pessoas eram mais felizes do que nós hoje. Nos anos 70, cerca de 80% das famílias brasileiras viviam com apenas uma fonte de renda. Nos anos 70, hein? 80% das famílias só tinha lá, na maioria delas, o marido que trabalhava. Só uma fonte de renda. Hoje o negócio se inverteu. Para se manter uma família é necessário no mínimo 2 fontes de renda. Sabe qual é a conclusão que se tira? Uma delas é que o luxo e o supérfluo de ontem tornou-se a necessidade do hoje. Você já foi em quartinho de criança de classe média, de bebê? É prateleira do chão até o teto. E tem brinquedos lá que a criança não vai nem brincar durante a infância dela inteira. A estimativa dizem também que você ir com o pai e a mãe e uma criança para um shopping, o gasto é de R$100, a média. 2 crianças já vai de R$150 a R$170, a média. Eu falo, Jesus, graças a Deus, eu não sou da classe média. Porque eu, quando vou ao shopping, as meninas falam, pai, compra isso aqui para mim, pai. Eu falo, papai, compra. Eba! Mas não hoje. Aí passa no outro lugar, nossa, pai, olha que legal, pai, que lindo, pai, compra para mim. Pai, compra. Mas não hoje. Então eu não chego perto dessa estatística.
Mas irmãos, há 10 anos atrás, você tinha internet na sua casa? Há 15 anos atrás, você tinha telefone celular? Quem tinha celular, o aparelho era desse tamanho, quadrado, pesava quase 500 gramas. Né? Ficava aqui do lado, assim, o cara até pendia. O avião tinha um desse. Um bicho desse tamanho, assim, não conseguia nem andar direito. E quem tinha um troço daquele era tido como maquinata. É ou não é? Agora, se a gente sai sem o celular, parece que a gente saiu pelado. A gente esquece de pôr a cueca, mas não esquece o celular. Caramba, eu saí, eu sem cueca, cara. Mas o celular está aqui. A gente não esquece o celular, irmãos. Crianças que mal se alfabetizaram, já tem um celular com internet, com banda larga, com wireless, Wi-Fi e tudo mais. Nem alfabetizou ainda, já tem. Por que nós somos assaltados na nossa alegria, irmãos? Porque nós não somos satisfeitos com aquilo que temos. Porque hoje, as empresas, elas querem, né, elas nos colocam numa cadeia. Vivemos um mundo globalizado. Um estudo de um homem chamado Dr. Contini, acho que é isso, Contini, ele disse que as riquezas do mundo todo, já praticamente 50% das riquezas do mundo todo, estão em 100 corporações apenas no planeta. Então esse mundo globalizado vai mexendo com tudo. Então, para se ter uma vida melhor, as empresas querem mais do nosso tempo e também mais do nosso dinheiro. Então tem gente que não está aqui hoje, por quê? Porque está trabalhando em pleno domingo à noite, porque a empresa exige que ele trabalhe no domingo à noite. Eu vi o Dinho aí, parece que o Dinho está aí, né? Porque ele também trabalharia. Então vai se trabalhando um turno, 2 turnos, 3 turnos, vai fazendo um bico, pega a Natura, o Avon para vender e vai se arrumando um jeito de incrementar a renda. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida melhor. Só que ter uma vida melhor não é ter mais dinheiro, irmãos. Com isso nós não temos tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para nós mesmos. E o que é pior, não temos tempo para Deus. Por causa do dinheiro. Então a gente não consegue ter o que gostaria de ter e a gente fica triste. A gente não consegue comprar o que gostaria de comprar e a gente fica triste. Quando Paulo disse uma vez, se você tiver com o que se cobrir e aquilo para se alimentar, para comer, fique com isso contente. Quando ele escreveu ao Timóteo. Porque os que querem ser ricos, eles caem em muita tentação e em laços para a alma, e eles se autodestroem, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a gente parece que não percebe, a gente só pensa nas coisas terrenas, que foi aquilo que Paulo disse, e o dinheiro está diretamente ou indiretamente envolvido nisso, e a gente só vive para isso, para ganhar dinheiro para ter uma vida melhor, ganhar dinheiro para ter uma vida melhor, só que uma vida melhor não está naquilo que se compra, irmãos. Amém? Tudo que Jesus teve foi emprestado. Agora vai me dizer se Jesus foi um homem triste. Em Hebreus capítulo 1 diz que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que a todos os seus companheiros. Nós somos envolvidos nesse negócio chamado consumismo. Sabe o que é consumismo? É comprar o que não precisamos com o dinheiro que nós não temos para impressionar quem nós nem conhecemos. É ou não? Você foi num casamento 2 meses atrás com um vestido lindo. Daqui 2 meses a Karen vai casar. Cadê a Karen? Aí você vai dizer, eu preciso comprar um vestido. E eu tenho 3 mulheres. Então são 3 vestidos e mais 3 pares de sapato. E tem um pastor amigo meu que ele também ele é esposa e 2 filhas. 2 filhas adolescentes, mas já há 20 anos, outra adolescente é a esposa. Aí tem um casamento, temos que comprar 3 vestidos e 3 sapatos. Aí ele falou, puxa vida, comprou os vestidos e falou, mas sapato? Vamos dar uma olhadinha lá? Será que não tem nenhum que dá? Quando ele abriu, começaram a ver, tinha 150 pares de sapatos. E se não comprar mais um sapato para esse casamento, a gente fica triste. E vai dizer, eu não tenho roupa, eu não tenho sapato, eu não tenho nada.
Amém, irmãos? Tem gente que se fala assim, você vai ficar sem gastar dinheiro essa semana, a pessoa convulsiona e morre. Tem ou não tem? Dá para dizer assim, fala Deus para alguém aí do lado? Gente que se fica uma semana, você está proibido de comprar qualquer coisa, a não ser o pão, o leite, a comida que você vai comer, mais nada. A pessoa convulsiona, pode me matar, corta meus pulsos, eu vou embora desse mundo. Porque tem que comprar. E aí quando não pode comprar, a vida dá um revés. Aí pronto, aí é depressão, aí é tristeza. Até crianças, irmãos, que querem uma coisa, os pais não podem comprar, a criança está fazendo escândalo, está fazendo birra, daqui a pouco ela entra num processo de depressão, tem que levar a criança de 5 anos no psicólogo. Porque elas também já estão envolvidas nesse negócio de ter. Irmão, não deixa isso roubar a tua alegria, irmãos. A nossa alegria não vem disso. Eu vivi vendendo roupa na rua por 5 anos, quando eu casei, morando numa casa de 2,5 cômodos. Hoje a vida deu uma melhorada, mas eu não posso dizer que eu sou mais feliz do que eu era naquela época, irmão. E naquela época que eu vendia roupa na rua e ganhava o salário que meu pai pagava, naquela casinha que não cabia 2 direito, eu posso dizer que eu vivi o que disse o salmista no Salmo 4, no versículo 7. Porque eu era muito mais feliz ali do que quando eu era no mundo, do que quando eu estava no pecado, do que quando eu tinha carro, do que eu tinha dinheiro, 2 contas do banco, amigos, e saía para as baladas toda noite. Eu era muito mais feliz ali, porque a palavra de Deus diz: tu multiplicaste a alegria do meu coração, mais do que no tempo em que eu tinha muito vinho e muito trigo. Deus pode nos fazer felizes com aquilo que temos. E eu disse não muito tempo atrás, se nós não formos felizes com aquilo que temos hoje, pode esquecer, Deus não vai acrescentar um grão, porque Ele quer que nós estejamos satisfeitos com aquilo que temos. Nós achamos que ter dinheiro e comprar o que queremos nos trará alegria. Todo mundo acha isso. Os psicólogos já descobriram que é muito mais fácil tratar os pacientes ricos do que os pobres. Então o cara chega para fazer terapia lá e o cara é rico. Aí na fila, na sala de espera tem um pobre. O psicólogo fala: isso aqui vai ser mais fácil. Por quê? Porque o rico já sabe que todo o dinheiro que ele tem não vai resolver o problema dele. Aí o pobre entra, o psicólogo coça a cabeça, porque por mais que ele tente com os seus argumentos psicológicos, na cabeça do pobre está assim: se eu tivesse dinheiro, todos os meus problemas estariam resolvidos. Aí o psicólogo não consegue tratar o cara, porque ele acha que é essa a questão. John Rockefeller, o primeiro bilionário conhecido, catalogado no mundo, ele disse: o homem mais pobre que conheço é o homem que só tem dinheiro. Quando esse John Rockefeller morreu, foi um curioso lá no seu computador no dia do velório e perguntou assim: e aí, quanto é que o John Rockefeller deixou? O contador olhou para ele e falou: ele deixou tudo, não ficou com um centavo, tem alguma coisa no caixão? Só está com a roupa do corpo, ele deixou tudo. Nós temos que acumular tesouro lá, irmãos. Jesus disse assim: não coloque o teu tesouro nas coisas que perecem, naquilo que o ladrão rouba, que a traça vai corroer. Não coloca nessas coisas, acumula tesouro no céu, porque lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. Ou prioriza as coisas do céu, prioriza as coisas de Deus. Ouça o conselho de Paulo: pensa nas coisas que são de cima, aprenda a viver com pouco. Eu ainda vivo com pouco, eu me sinto um homem feliz. Se essa pergunta que eu fiz para vocês no começo forem feitas para mim, eu diria: eu sou um homem feliz. Salmo 62, versículo 10, parte B: se as vossas riquezas aumentam, não punhais nela o coração. Terceiro ladrão da alegria: a ansiedade. Paulo diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Depois ele diz: no demais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor,
nisso pensai, isso ocupai a vossa mente. E depois ele diz: e o Deus de paz será convosco. Esse é um texto que a gente tem ouvido bastante nas quintas-feiras. É um texto que foi lido ontem aqui também. E isso é um ladrão de alegria, irmãos. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Conhece alguém ansioso? Você conversou com alguém ansioso hoje? Ao olhar no espelho, por um acaso você se deparou com um ansioso ou com uma ansiosa? No grego, a ansiedade significa estrangular, apertar o pescoço, bloquear a passagem do oxigênio, tirar o fôlego, sufocar. Então a ansiedade, ela age na vida do ansioso com esses sintomas. Ela estrangula, ela aperta o pescoço, bloqueia a passagem do oxigênio. Às vezes começa a dar uma dor aqui, dor de cabeça, enxaqueca, porque a pessoa está ansiosa. E a ansiedade é uma questão de se estar preocupado, se estar atento demais com algo que pode acontecer no futuro. Pode. A ansiedade é o mal desse século. A ansiedade é o sofrimento antecipado. Teve um rapaz, amigo de um pastor seminarista, lá no seminário em Campinas, e uma hora da manhã, o camarada saiu do quarto dele. Quando ele passou para tomar água, o quarto do amigo estava com a porta entreaberta, e ele passou, viu o cara chorando de se acabar. Ao invés de beber água, ele entrou no quarto e falou: rapaz, o que foi? Ele disse: eu quero que minha mãe morra, eu quero que minha mãe morra, eu quero que minha mãe morra. Calma, Deus vai fazer alguma coisa, mas eu não quero que minha mãe morra, eu quero que minha mãe morra. Mas calma, o que ela tem? Ela está doente, ela está internada. Não, minha mãe não tem nada, mas eu não quero que ela morra. Minha mãe não tem nada. Mas não vou falar o nome dela, deixa eu ver se ela está aí. Ela me pediu oração umas 7 ou 8 vezes por uma biópsia que ela ia fazer, mas com ar de desespero. Pastor, eu vou fazer uma biópsia. Ela não pode ser nada, pastor, pelo amor de Deus. Calma. Quando é o exame? É daqui um mês. Quando vem o resultado? Daqui 2 meses. Mas ora por mim, ora por mim, me unge, pastor, me unge, ora, vamos lá, ora. Mas irmão, fica tranquilo, não vai dar nada, fica tranquilo, calma. Aí hoje eu estou ali fora antes de começar o culto, pastor, eu vou dar o testemunho, hein? Não deu nada na minha biópsia. Ficou sofrendo 2 meses, por antecipação. E aí a alegria vai embora, irmãos. Amém? Você está preocupado, sentado aqui no banco da igreja, eu vivo dizendo isso, você está aqui no culto, ao invés de desfrutar da palavra, da adoração, da alegria de Deus, da bênção de Deus, você já está com a tua cabeça voltada para os abacaxi, para os leões que você vai matar na semana. Não é a hora, deixa cada coisa para a sua hora. Agora é hora de desfrutar de Deus. Amém, irmãos? Deixa o leão você matar na hora que ele estiver na sua frente. Agora você está na presença do leão da tribo de Judá. A ansiedade é a expectativa do pior. Parece que nós temos uma sensação, irmãos, que sempre vai ser o pior que vai acontecer. Não é? Pastor, eu creio, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Mas eu creio, eu tenho certeza que não vai dar, mas eu creio, eu tenho certeza, né? Mas não vai dar certo, não vai acontecer. Não, você, eu creio, Deus é bom, vai ser uma bênção lá, mas tem muita gente melhor que eu aqui, não vai dar. O pessoal tem 3, tem pós-graduação, tem doutorado, eu estou fazendo meio desse povo, não vai dar, mas eu creio, mas não vai dar. A gente sempre tem expectativa do pior, irmãos. Amém? Isso rouba a nossa alegria. A ansiedade é inimiga da fé e amiga da incredulidade. Amém? A ansiedade é inimiga da fé e amiga da incredulidade. Por quê? Porque se a gente está ansioso com o que vai acontecer amanhã e não tem a convicção de que Deus está na nossa vida já provendo para o nosso amanhã, isso é os gentios, como Jesus diz em Mateus 25, olha, os gentios edificam-se de
ficam se perdendo. Os gentios é que não sabem o que fazer com as situações. Mas vocês não façam assim. Vocês busquem o reino de Deus e a sua justiça e sejam diferentes dele, porque eles não acreditam em mim. Eles são incrédulos. Então, quando a gente é ansioso demais, quando a gente tem expectativa do pior, quando a gente fica sofrendo antecipadamente, nós estamos misturando isso com a incredulidade. A ansiedade não resolve os seus problemas da manhã. Me diz uma coisa, você já viu alguém descabelado, com a pressão 22/18, desesperado, sem saber o que fazer, com o lábio adormecendo, por causa de algo que vai acontecer mais adiante, e esses sintomas todos resolveu o problema? Você conhece alguém? Não resolve. Se resolvesse, tudo bem, mas não resolve. Então esse é o problema. O problema é ser ansioso demais. Não resolve os problemas da manhã, e pelo contrário, tira a sua alegria hoje e treina as suas forças hoje para enfrentar o amanhã. Quem levante a sua mão se tiver coragem de confessar. Já que levantou, irmão, nem falou. Irmã, vem cá para a gente olhar para você. Quem já se deitou esperando uma boa noite de sono e ao acordar parece que acordou que apanhou de 3 pessoas? Quem já aconteceu isso? De tão ruim que foi a noite, de tão chata que foi a noite, de tanta preocupação que ocupou a mente, e vira para lá, e vira para cá, aí dá calor, tira a coberta, aí dá frio, põe a coberta, aí dá calor, tira a coberta, aí dá sede, bebe água, aí deita, aí levanta, aí desce, aí volta, aí liga a TV, desliga a TV, e chega de manhã, parece que apanhou e não descansou. A ansiedade treina as suas forças e a sua alegria do hoje, e a gente não consegue enfrentar o amanhã. A ansiedade é inútil. Por mais preocupado que você esteja e sofra por isso, você não pode acrescentar 1 segundo à sua vida, diz o Senhor Jesus. Ela é prejudicial, é sofrer antes por algo que pode acontecer no futuro. Por isso ela é prejudicial. 70% das nossas ansiedades e preocupações são infundadas. Daquilo que rouba a nossa alegria, a nossa paz. 70% desses assuntos não vão acontecer. A gente está preocupado à toa. Como a biópsia. 2 vezes. O que tinha? Nada. Tudo normal. 22% as coisas ocorrerão, mas não na intensidade que a gente está esperando, porque a nossa expectativa, mesmo tendo fé, a gente tem uma fé inabalável em Deus. Mas eu creio que vai acontecer o pior possível. É uma fé sim, né? É uma fé fantástica. 22% das coisas ocorrerão, mas não na intensidade em que a gente esperar que vai acontecer. Vai ser menos. Não vai ser tão desastroso assim. Não vai ser tão sinistro assim. E apenas 8% de fato vai acontecer. Aí, vamos mandar comprar um caixão, tem jeito, né? Vamos fazer a quimioterapia, e aí vai acontecer, vamos encarar. Mas 92% é uma ansiedade inútil, em que a gente está tendo a nossa alegria roubada, irmão. Confie em Deus. Confie em Deus. Viva hoje, e deixe o amanhã cuidar de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É uma loucura, uma insanidade eu pegar o mal da segunda-feira e trazer no domingo. Tem gente me ouvindo aqui já pensando, amanhã eu vou ter que acordar às 5h30, pegar 2 ônibus, desgraça de vida. Meu Deus, se estiver chovendo então aí que eu vou mais revoltada ainda. E de tarde voltar aquele cheiro de axila, daqueles cabos aqui que não tem desodorante em casa, metrô lotado. Ele já está trazendo a segunda-feira para sofrer no domingo. Viva hoje, irmão. Dá glória a Deus. Dá uma risada
aí, meu. O A.W. Tozer diz o seguinte: um dos maiores problemas da igreja é não parar suficientemente para meditar sobre a grandeza do seu Deus. Se ao invés de ficar ansioso e preocupado, a gente começasse a meditar: meu Deus é grande, meu Deus é onisciente, meu Deus é onipresente, meu Deus é onipotente, meu Deus é transcendente, meu Deus é presciente. Se a gente dissesse como Isaías: ele mede a concha dos mares na palma da sua mão, ele olha para as estrelas e chama cada uma delas pelo nome, e quando ele faz a chamada, todas elas atendem de pronto e batem continência para ele: estou aqui, Senhor. O meu Deus é muito grande, com o poder da sua palavra ele criou os mundos, criou o universo. Os cientistas estão loucos para querer saber de onde veio o mundo, e eles não conseguem entender que foi o nosso Deus quem fez. Nós estamos nas mãos de Deus, irmão. Ao invés de ficar ansioso, medita na grandeza de Deus. Não fique ansioso, creia nele. Diga para o irmão aí: não fique ansioso, creia nele. Creia nele. Creia nele. Eu não vou dizer assim: creia nele que tudo vai dar certo, porque amanhã pode não dar certo. Mas se não der certo, ele está com a gente do mesmo jeito. Amém, irmãos? Qual o remédio para a ansiedade? 4:6 de Filipenses. A palavra oração é a mesma palavra para adoração. Isso traz 3 princípios que eu acho que vocês não ouviram aqui ainda. Primeiro, adore a Deus pelo que Ele é. Então a palavra oração: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas pela oração e súplica. Essa oração é a mesma raiz de adoração. Então adore a Deus pelo que Ele é. Peça a Deus, pois Ele pode fazer. E agradeça a Deus pelo que Ele faz. Então você está ansioso, começa a dizer: Senhor, eu te adoro pelo que o Senhor é. O Senhor é o digno da minha vida, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno da minha adoração, o Senhor é fiel para mim. E eu vou pedir a Ti: Senhor, entra nessa causa, entra nessa situação, entra nesse problema, faz alguma coisa, Senhor, eu estou ansioso demais, me ajuda. E depois você diz: Senhor, muito obrigado, porque eu te adoro pelo que o Senhor é, eu te peço porque o Senhor pode, e eu te agradeço pelo que o Senhor faz. Aí depois você fala tudo isso para pensar: Senhor, mas eu ainda estou tão ansioso. E por último, o último ladrão de alegria, as circunstâncias. Filipenses 1:12. Para a gente ir embora. Também já deu, né, pastor? Pastor já agora. Filipenses 1:12 diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo diz assim: irmãos, eu quero que vocês saibam, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo é que diz assim: regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo: regozijai-vos. Ele está preso. Então, as circunstâncias, a gente pode viver um tombo financeiro, uma enfermidade súbita, um acidente grave, uma demissão injusta, um assalto, um roubo de bens que você levou anos para conseguir. Essas são as circunstâncias. Paulo diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para que o Evangelho fosse pregado. Aí a gente pergunta para o Paulo, se pudesse, né? Quais coisas, Paulo? O que contribuiu, Paulo, para que o Evangelho fosse pregado? Como é que você, preso, sabendo que vai morrer, escreve para o pessoal e diz: irmãos, eu quero dizer para vocês que tudo que me aconteceu, todas as coisas que me aconteceram, contribuíram para que o reino de Deus, ou seja, para que o Evangelho crescesse. Paulo, o que aconteceu com você? Aí ele vai dizer: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso,
eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas. O que mais, Paulo? Eu fui chamado de falso apóstolo em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui falsamente acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio indo para Roma, fui mordido por uma víbora em Malta, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, fui açoitado com varas, passei fome, frio, abandono e toda espécie de necessidade. E tudo o que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Lembre-se, tudo que você está vivendo vai contribuir para quê? Todas as nossas aflições diárias, do dia a dia, dificuldades, Deus tem um propósito em cada uma delas. O propósito de Deus não é somente que a gente venha aqui para contar lindos testemunhos dos milagres que Ele fez. O propósito de Deus é pegar os nossos sofrimentos, os nossos reveses, as nossas dificuldades e aflições e transformá-la para o louvor da sua glória. Agora eu cheguei algemado pelas mãos e pés em Roma, e todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Está lá, debaixo da espada romana, vai morrer, está preso, algemado de mãos e pés. E Paulo não crê no acaso, Paulo não crê em sorte, Paulo não crê em olho gordo, Paulo não crê em azar, Paulo não tem medo de sexta-feira 13. Paulo sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. É uma questão de ponto de vista, perspectiva de Deus. Entenda as coisas que acontecem na sua vida não somente como desgraça, mas enxergue que Deus tem um propósito para realizar em alguma delas para a sua glória. Amém, irmãos? 3 coisas aconteceram com a prisão de Paulo. Olha isso. As coisas que me aconteceram contribuíram para o maior progresso do Evangelho. 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar o Evangelho. Aliás, tem um homem chamado Ray Stedman, que tem um método infalível de crescimento de igreja. Ele diz que quer ver a igreja crescer. Eu não gosto desse método, nem aderiria a esse método, né? Mas ele quer ver a igreja crescer, quer ver a igreja explodir de crescimento, manda prender todos os pastores. A igreja cresce. Eu estou fora dessa. As coisas que me aconteceram, Paulo preso, irmãos, e escrevendo cartas que serviriam à igreja por mais de 2000 anos. Se Jesus não voltar, elas vão continuar ensinando a igreja. Ele foi usado por Deus e tudo que ele escreveu aconteceu e foi bênção. Um homem chamado Otto Mani, por 20 anos na China comunista, ficou preso lá, e os seus escritos, o seu ministério contagiou milhares e milhares e milhares de chineses, enquanto o comunismo esteve na China e o Otto Mani na cadeia por 20 anos. Só mandar prender os pastores da igreja cresce. 2. As coisas que me aconteceram contribuíram. Toda a guarda pretoriana foi evangelizada, ou seja, a guarda de elite do imperador. Sabe o que é a guarda pretoriana? São 16.000 soldados que assistiam próximos ao imperador, que se revezavam em escala para guardar os prisioneiros. Então, de manhã, de tarde, de noite, tinha lá um de cada lado do apóstolo Paulo algemado com ele, e Paulo, palavra de Deus dele, evangelho nele, palavra nele, e o imperador Nero nem sabia que colocou o principal, o presidente das missões do evangelho de Jesus dentro do seu próprio palácio. E ele evangelizou toda a guarda pretoriana e mais alguns oficiais do palácio. E no fim da carta aos Filipenses ele diz assim: olha, fulano de tal te saúda, fulano de tal também te saúda, e inclusive os da casa de César, aleluia. Ele deixou um monte de crente lá dentro.
exercer o seu ministério e o pessoal achando que ele estava preso. Amém, irmãos? Olhe para as circunstâncias, segundo o ponto de vista de Deus, na perspectiva de Deus, da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias vão roubar sua alegria. Amém, irmãos? Olhe para as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Romanos 8:28 é aquele texto lindo que diz para nós que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu já perguntei várias vezes para Deus, Ele não me respondeu porque algumas coisas aconteceram comigo. Ele não me respondeu ainda. Mas eu sei que isso vai redundar para o bem, porque eu amo a Deus. Você ama Deus. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Se você tem a convicção de que você ama Deus, que foi chamado por Deus, pode ter certeza. Tudo vai cooperar para o seu bem. Lá no final, no fechamento da conta, no balanço geral da vida, nós vamos ver o quanto o nosso Deus trabalhou ao nosso favor, inclusive nas circunstâncias de dificuldade e de sofrimento. Amém, irmãos? Alegrai-nos no Senhor. E outra vez nos digo, regozijai-nos. Deus te abençoe. Amém?